Bom dia, senhores. Retomando a nossa 17ª sessão ordinária virtual, vamos dar continuidade à nossa pauta. No último processo da pauta, invertemos a ordem a pedido e anuncio o processo de recurso 2833/2018, auto de infração 2018-06255, em que é recorrente JBS-SA, recorrido, sério julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Para a sustentação oral, temos a presença aqui do Dr. Diógenes Teófilo, que no momento oportuno passaria a palavra. Passo então a palavra neste momento ao Dr. William Falcão de Souza, que é o conselheiro relator, para início do relato. Obrigado, senhor presidente. O auto de infração anunciado traz o seguinte relato da infração: falta de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas interna e interestadual. O contribuinte deixou de recolher o valor de R$ 8.964,38, relativo ao ICMS diferencial de alíquota referente ao exercício 2014. Valores apurados conforme planilha constante CD e anexo, que acompanha a informação complementar. Os períodos onde são apontadas essas diferenças, no recolhimento diferencial de alíquota, é abril, junho, outubro e outubro a dezembro de 2014. No relato da infração, consta como dispositivo infringido o artigo 3º, inciso 15, do artigo 580 e o artigo 589 do decreto 24.569/97. E a penalidade sugerida é o artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003. O contribuinte ingressa com defesa. Na defesa, alega a não incidência de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Alega tratar-se de transferência de mercadorias e, nessa condição, não há incidência de ICMS. Alega ser a multa aplicada atentatória aos princípios do não confisco e da razoabilidade. O julgamento singular, no tocante à não incidência do ICMS, sustenta que, de acordo com a Lei Complementar 87/97 e a Lei 12.670/96, que é a lei que trata do ICMS no Estado do Ceará, nas operações de transferências de mercadorias e bens entre estabelecimentos do mesmo titular, há incidência do ICMS. Artigo 12 da Lei Complementar 87/97. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento 1. Da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. E também o artigo 3º da Lei 12.670/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Seguiu a redação da Lei Complementar 87/97. Quanto ao argumento de ser a multa uma ofensa aos princípios da não confisco e da razoabilidade, a julgadora singular se manifestou pelo não acolhimento desse argumento, sob o entendimento que está aqui aplicando uma lei existente no Ceará, que não foi declarada incondicional, que, na visão dela, a multa atentatória é quando cria-se uma lei com a multa com efeito de fazer o confisco, mais ou menos, ou seja, não acolheu a tese de que a multa é confiscatória. O recurso ordinário conformado, o contribuinte ingressou com recurso ordinário e alega, ratifica a questão da não incidência do ICMS na transferência de mercadoria e estabelecimento do mesmo titular, alega o caráter confiscatório da multa. Por último, requer a improcedência, pois não há incidência de ICMS na transferência de mercadorias e bens entre estabelecimentos do mesmo titular.
subsidiariamente requer que a multa aplicada seja relevada, reduzida. O processo foi distribuído parcela de assessoria processual tributária, onde foi emitido o parecer número 299/2020, e o parecer sugere conhecimento do recurso, negar provimento para confirmar a decisão exarada na instância singular pela procedência da ação fiscal. Em síntese, senhor presidente, este é o relato do auto de infração. Obrigado, doutor William. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Neto para a sua manifestação. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Diógenes, Teófilo, seja bem-vindo a esse conselho, a essa Câmara. Bem, o argumento utilizado na cobrança do diferencial de alíquota pelo Estado é que, sendo a mercadoria destinada a uso ou consumo, ativo permanente, é devido o diferencial de alíquota. E, no caso de antecipação, ou seja, a substituição parcial, também é devido o diferencial de alíquota. No presente caso, o argumento utilizado pelo contribuinte, no sentido de que não seria devido o diferencial de alíquota, é no sentido de que, como é uma transferência de mercadoria, consoante até entendimento já do Supremo a respeito da matéria, a transferência de mercadoria entre estabelecimento mesmo titular não configura incidência do ICMS, razão pela qual não seria devido. Esse é o argumento fundamental do contribuinte. Mas aí nós temos uma questão interessante, né? É que aquela manifestação do Supremo Tribunal Federal, que foi até no agravo regimental da segunda turma, deixa eu ver aqui, que foi o relator, porque são tantos, porque o mais recente foi de Gilmar Mendes, transferência de mercadoria de estabelecimento mesma titularidade. Dias Toffoli. Foi o Dias Toffoli, né? Isso mesmo, Dias Toffoli. Porque tem vários precedentes que eu estava olhando aqui. Roberto Barroso, Eros Graus. Bem, mas o fato é que há esse entendimento que já havia sido manifestado pelo STJ, inclusive o STJ já havia simulado esse entendimento e o Supremo Tribunal corroborou. Mas nós estamos diante de uma situação muito interessante. Interessante por quê? Porque caso prevaleça, já prevaleceu o entendimento. Os estados poderão exigir, em face do princípio da não cumulatividade, o estorno de crédito do estabelecimento que está recebendo que está remetendo a mercadoria. Ora, se a operação não é incidente, a Constituição diz claramente que, na hipótese de não incidência ou isenção, não será legítimo o aproveitamento do crédito. Então, essa decisão do Supremo, caso seja efetivamente aplicada pelas empresas, vai tornar o imposto cumulativo, tornando mais oneroso. Então, no caso do estabelecimento que transfere a mercadoria de São Paulo para cá, é o caso, então, o estabelecimento lá não poderia, como a operação é de não incidência, o estabelecimento remetente não poderia manter o crédito. É evidente, porque aí é uma disposição expressa na Constituição. Eu acho que os contribuintes, quando defendem a tese da não incidência, nesse caso de transferência de mercadoria de estabelecimento, estão cometendo um erro contrário aos seus interesses. Quer dizer, a questão jurídica prevalecendo aí, de que o ICMS só incide sobre o negócio mercantil e, portanto, não haveria um negócio mercantil entre estabelecimento da mesma titularidade, isso acaba trazendo prejuízo para o próprio contribuinte. É evidente, em razão do princípio da não cumulatividade, torna o imposto cumulativo. Me parece que no presente caso, ainda que a empresa defenda, os valores são insignificantes e tal, mas a Procuradoria vai se manifestar por uma saída formal,
no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais não podem ser definidas pelo Tribunal Administrativo, exceto naquelas situações em que há um recurso do Supremo Tribunal Federal, e aí sim, numa ação direta de inconstitucionalidade, em que seja com efeitos erga omnes, né? E aí sim. Nesse caso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi no recurso extraordinário, cujo efeito é entre as partes. E para que ela possa prevalecer entre todos os estados, e tem efeito erga omnes, é fundamental que o Congresso Nacional, através do Senado Federal, faça essa declaração. Então, o Estado, no presente caso, vai se manifestar por essa formalidade, no sentido de que, apesar de que tem ciência da manifestação do Supremo Tribunal Federal e tem ciência de que o STJ já vinha se manifestando nesse sentido, mas é de que esse argumento, pelo menos por enquanto, não deverá ser acatado. Então, Matheus, tem uma falha na sua última fala, finalzinho da sua fala. É isso, então. A Procuradoria se manifesta pela validade da cobrança do ICMS. É isso. Então, de acordo com o parecer, né? Da forma regimental, passo então a palavra ao doutor Diógenes Teófilo, representante da empresa JBS. Com a palavra. Senhor presidente, doutor procurador, doutor Matheus Viana, eu desejo cumprimentar esta Câmara do Conselho de Recursos Tributários, administrativo tributário do querido Estado do Ceará, na pessoa das conselheiras Helena Gomes e Mônica Maria Castelo. Me ouvem bem? Ok. Sim, senhor. Perfeitamente. E não posso deixar de registrar nosso contentamento em comparecer, mesmo que virtualmente, no estado do Ceará, estado vizinho ao nosso. Eu sou pernambucano, recifense, estado de grandes pensadores que constelam ao lado dos senhores, como Hugo de Brito Machado, Mantovani Colares, Fernanda Mara Pacobaíba e Denise Lucena. Inicio cumprimentando pela advocacia a Secretaria desta Câmara de Julgamento, a qual não mediu esforços para fazer chegar até nós os canais de acesso, dos quais ora nos servimos. Neste tempo, faço registrar nas oitavas ainda nossa homenagem, desejar saúde a todos, oportuna saudação pascal. O feito objeto de julgamento é digno de plano de um destaque, ao qual seria oportuno dispensar uma questão de ordem. É que no último dia 24 de fevereiro deste ano, sobreveio o julgamento conjunto da ADI 5469 e do recurso extraordinário com repercussão geral 1.287.019, em razão do que foi fixado o tema 1093 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: a cobrança diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar que discipline normas gerais. Desse modo, ponderamos que é inafastável a aplicação do referido entendimento ao julgamento do presente caso, já visto que o STF excepcionou da modulação de efeitos aqueles processos submetidos ao tendencioso, quer em sua feição típica, isto é, judiciária, quer em sua feição atípica, isto é, administrativa, esta que ora se opera. Sustentamos, assim, convictos que os processos administrativos e judiciais, e não sendo alcançados pela modulação de efeitos, devem ter a pretensão exacional prejudicada em qualquer fase processual em que se encontrem, pois inexiste lei complementar que disponha sobre o DIFAL para consumidores, quer contribuintes, quer não contribuintes habituais do imposto. Assim, rogamos que preliminarmente, ante a superveniência do julgamento da DI 5469, do RE 1.287.019, com repercussão geral, esta Câmara aplique ao julgamento do caso a inteligência do precedente vinculante para anular, assim, a autuação. Adiante, nós avançamos propondo a Vossas Excelências, se me permitam dirigir assim, todos os tributaristas não temos em conta de excelências pelos grandes esforços que provemos para
nos debruçarmos diante dessas matérias, para rogar o provimento do recurso ordinário no mérito à improcedência do auto de infração e, subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, a extinção da multa pelo seu caráter confiscatório. Trata-se, na origem, senhoras e senhores, de auto de infração cujo objeto é a exação tributária de corrente, diferencial de alíquotas do ICMS de competência dos Estados-membros, segundo consta no artigo 155, inciso 2 da Lei Maior. A repercussão não é tanto, eu concordo com o doutor Matheus, a questão econômica, a questão financeira, mas sim a aplicação do precedente vinculante do STF e do STJ ao contencioso administrativo e sobre o núcleo da incidência do ICMS, do qual não participam, convenhamos, como sabemos, as transferências de ativo imobilizado, material de uso e consumo e simples remessa de material promocional. Isso, nos termos da súmula 166 do Decreto Superior do Tribunal de Justiça, em razão do que peço vênia para a leitura. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Confessamos-nos, então, surpresos pelo fato de a primeira instância administrativa haver entendido pela procedência do auto de infração, maiormente surpresos pelas alegações que passamos a debater. O nosso argumento, então, é dividido, após a questão de ordem que suscitamos preliminarmente, da superveniência do recurso, 3 aspectos. Uma é uma questão de constatação de fato e 2 suscetíveis relativas à inexistência do ilícito e à confiscatoriedade da sanção aplicada. Primeiramente, cumpre consignar que a primeira instância não nega ou infirma a situação de fato. Logo, está claro nos autos que as mercadorias tinham destinação aqui referidas: transferências de ativo imobilizado, material de uso e consumo e simples remessa de material promocional. E qual a prova desse fato? Responde-se: o Código Fiscal de Operações e Prestações, o CEFOP, constante na nota fiscal, que é o ponto de partida para a produção de todos os documentos fiscais. Nesses códigos ainda existe circulação jurídica de mercadoria em favor de terceiro, mas sim deslocamento de bem de propriedade dentro do território nacional, segundo reza o princípio da neutralidade tributária no sentido espacial. E aqui aproveito para prestar homenagens ao meu mestre, meu orientador, professor Roque Antônio Carrasa. Conforme sabemos, a Constituição da República outorgou competência para que os Estados, membros do Distrito Federal, instituíssem o ICMS pré-ordenado a gravar as operações que importam em circulação jurídica, transferência de titularidade onerosas de mercadorias, não bens, bagagens ou instrumentos de trabalho. Aqui permite, doutor Matheus, uma divergência fraterna em relação ao aspecto do estorno do crédito, que eu tenho um entendimento alternativo, segundo o que os créditos não seriam estornados, porque não houve circulação jurídica, né, de A para B, simplesmente houve deslocamento de A para A. Então, não caberia falarmos de estorno de crédito, porque não houve operação onerosa que importasse em cancelamento, segundo esta hipótese da Constituição. Logo, subjaz a essa materialidade a necessidade do cotejo com a capacidade contributiva, que exige a flagrância da manifestação de riqueza. O que temos sob exame é uma operação não onerosa. Logo, a base de cálculo seria 0, já na origem. E por que ela não é onerosa? Porque trata-se de um deslocamento espacial de bens próprios entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sob a relação matrizes filiais. Circunstância de recente julgamento do STJ. Refiro ao recurso especial 731.625 de seguinte teor: a sucursal, a filial e a agência não têm registro próprio autônomo, pois a pessoa jurídica, como um todo, é que possui personalidade, sendo ela sujeita de desobrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade. Fim da citação. Por fim, os bens objeto de autuação são pré-ordenados à composição do ativo imobilizado, ao uso e consumo da pessoa jurídica autuada. Em segundo lugar, o julgador originário entendeu que a súmula 116 do STJ, publicada em 23 de agosto de 1996, antecede cronologicamente a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, cuja publicação se deu em 13 de setembro, veja, 23 de agosto de 96 e 13 de setembro de 96, estando, portanto, ao caso concreto. Por ocasião do recurso, apresentamos posições doutrinárias e jurisprudenciais dando conta de que a orientação a um só tempo preexiste a súmula da Constituição de 88 e resiste à superveniência da Lei Complementar 87.
inclusive a afetação do assunto ao tema, conforme muito bem disposto pelo Dr. Matheus, ao tema 1099 do STF, cuja tese de repercussão geral foi proposta pelo ministro Dias Toffoli, nos seguintes termos: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou a realização do ato de mercancia. Na referida decisão, o ministro Dias Toffoli não deixa de assentar que a matéria já foi decidida em sede de interpretação infraconstitucional do dispositivo. Deu-se em 9 de setembro de 2013, por ocasião da fixação do tema 259 do STJ, sobre a relatoria do ministro Fux, disposto nos seguintes termos: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Registramos precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, duas apelações cíveis que constam no nosso recurso. Logo, o que se constata é que o órgão editor da súmula 166 de 2013 afirmou sua vigência. Logo, não há que se falar da negativa de vigência da súmula 166, que foi objeto de reiteração pelo mesmo órgão, e que, investido da competência de uniformizar em todo o território nacional a interpretação da legislação infraconstitucional, incidiria diretamente na interpretação da lei do querido Estado do Ceará. Em terceiro lugar, o órgão não se pronunciou, segundo a nossa avaliação, a contento acerca da confiscatoriedade da multa disposta em 100% do valor do tributo devido. E, mesmo conhecendo a posição impecavelmente manifestada pelo nosso presidente, pelo Dr. Marcelo, não posso me furtar de tecer considerações a esse respeito. Primeiramente, não se haveria de falar em multa porque não existe ilícito, né? Se não existe ilícito, não há que ter multa. Não se deixou de recolher tributo, se deixou de recolher tributo neste caso, simplesmente pelo fato de não haver transferência de titularidade jurídica, conteúdo econômico, que por si só deveria a base de cálculo, e não existia intuito mercantil na operação de transferência de ativo fixo, bem de uso e de consumo de um Estado da Federação para outro. Circunstância que, do ponto de vista tributário, segundo já adiantamos, se entende neutra, assim como as nossas bagagens, os nossos vestuários, os bens de uso profissional e pessoal, que todos transportamos em todo o território nacional, sem sermos molestados por isso. Muito embora tenhamos juntado precedentes, os quais seguramente foram objeto de estudo pelos senhores e pelas senhoras, observamos aqui uma questão mais delicada: a aplicação dos princípios constitucionais tributários das multas. Então, poderemos indagar: as multas estão ou não estão vinculadas à legalidade, à retroatividade, à isonomia, e à capacidade contributiva? Ora, se inexiste tributo não aduaneiro com alíquota de 100%, poderia haver multa não aduaneira com alíquota de 100%? O valor se compara à proteção da economia nacional. Que valor se compara à proteção da economia nacional de modo a que se atribua alíquota de 100% para uma multa? Conforme sabemos, existe sanção se houver ilícito, e a sanção deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado. Se a sanção representa a totalidade do bem jurídico tutelado, isso deixa de ser sanção e passa a ser confisco, passa a ser desapropriação, e ao arrepio da ordem constitucional vigente. Eu não deixo de manifestar em um obter dictum, né, colhendo lições do direito penal, que nem para o crime de homicídio a sanção é de 100% do tempo da vida do homicida. Se muito chega, na atual legislação, são 30 anos. E por que motivo o suposto não pagamento do tributo seria mais grave do que a vida humana? Sim, os princípios da capacidade contributiva, concluímos, e do não confisco aplicam-se às sanções tributárias, devendo o controle da legalidade administrativa aplicar a lei em conformidade com a Constituição. Este órgão, ele não aplica simplesmente a lei, ele aplica o ordenamento jurídico inteiro. E aplicando o ordenamento jurídico inteiro, ele também aplica toda a ordem constitucional. Eu não posso deixar de fazer duas últimas referências, uma de índole histórica e a outra de índole poética, para concluir com o meu pedido de provimento ao recurso ordinário. A de índole histórica, eu trato da aplicação mnemônica da lei, né, que foi causa de todos os fenômenos totalitários que tivemos na Europa, quando efetivamente se julgava no
no Tribunal de Nuremberg, todos aqueles que praticavam absurdos, eles diziam, olha, nós tínhamos uma lei a nosso favor, nós estávamos no estrito cumprimento do dever legal, né? Por isso que devemos observar com profundidade, com atenção e com cuidado os princípios constitucionais que antecedem a produção dos documentos legislativos. E, de último, eu apresentaria para os senhores aquilo que, de índole poética, me diz muito bem o que representa confundir circulação jurídica de mercadoria com transferência para o ativo imobilizado, bem de uso e consumo, e colho lições do mestre Camões, no número 29, peço vênia para a leitura. Dizia o mestre Camões: 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação em que se quer chamar de circulação jurídica de mercadoria aquilo que efetivamente não é. E com esta conclusão, nós pedimos pela JBS o provimento do recurso ordinário para que seja julgado improcedente o auto de infração e subsidiariamente seja anulada a multa, caso persista a autuação. Agradeço a atenção de todos, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor Diógenes. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre tinha solicitado, e depois o doutor William, pela ordem. Presidente, antes da minha palavra, foi suscitada aqui na sustentação oral do contribuinte uma matéria que não havia sido objeto de recurso, que é a questão do julgamento recente do Supremo Tribunal Federal acerca do DIFAL. O recurso não tinha sido suscitado, ele suscitou agora, oral, sustentou agora. Então, eu gostaria, se fosse o caso, presidente, de passar a palavra ao procurador para ele se manifestar nessa parte, que ele não teve oportunidade de se manifestar, já que não tinha sido objeto de recurso. E, posteriormente, eu gostaria de me manifestar. Aqui é o doutor Pierre, doutor Matheus Viana, com a palavra. Muito bem, senhor presidente. Primeiro, elogiar, sem dúvida nenhuma, a exposição tão clara feita pelo doutor Diógenes, inclusive valorizando uma coisa que é importantíssima na vida do ser humano, que é a poesia. Como pernambucano, que é, pelas qualidades literárias e musicais daquele povo, que não posso deixar de dizê-lo, às vezes sinto até um pouquinho de inveja sendo cearense, por algumas figuras que lá se originaram. Então, parabéns pelo recurso apresentado. Nem sempre nós temos essa oportunidade aqui, né, presidente? Bem, quanto à questão da cobrança do ICMS por inexistência de lei complementar, aliás, o que é que o Supremo diz nesse recurso que foi referenciado pelo doutor Diógenes? Ele diz que para que haja... Aliás, ele vem nessa linha já em relação ao ITCD. Ele entendeu que para a cobrança do ITCD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, doação, havia necessidade de lei complementar. É uma dissonância até em relação ao que ele vinha decidindo anteriormente. Por exemplo, no caso do IPVA, até hoje nós não temos lei complementar definindo as características do IPVA, do Imposto sobre Propriedade de Automotores. No entanto, ele efetivamente se manifestou no sentido de que haveria, sim, possibilidade de cobrança, enquanto não fosse editado a lei complementar, os estados poderiam cobrar, aliás, como vem fazendo regularmente o IPVA. Não existe lei complementar do IPVA. Em relação a outras questões, ele vinha nessa sequência também. E agora ele se manifestou quanto ao diferencial de alíquota, uma coisa que é óbvia, efetivamente, que há necessidade de lei complementar e de lei específica estabelecendo a cobrança da denominada antecipação tributária ou substituição parcial. Então, sem lei complementar e sem lei específica, essa cobrança não poderia ser
realizada. Bem, quanto à existência de lei complementar, nós entendemos que a lei complementar 87 contempla isso. Então, apesar do Supremo falar dessa premissa, dessa necessidade, mas entendemos que está lá na lei complementar a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota. E quanto ao diferencial de alíquota, não, da substituição tributária parcial. E quanto à existência de lei estadual prevendo isso, a nossa lei, a 12.670, prevê exatamente de forma muito clara a cobrança dessa antecipação tributária ou substituição tributária parcial. Então, nesses aspectos, me parece que essa é o Estado do Ceará, porque entendemos que todas as exigências constitucionais, elas foram preenchidas. Previsão na Lei Complementar 87 e previsão na Lei Estadual quanto à cobrança da denominada antecipação tributária ou substituição tributária parcial. Mas quanto à questão da transferência de mercadoria, aliás, de bens, e os argumentos utilizados pelo doutor Diógenes são muito claros em relação a isso, não poderia deixar de apontá-los, seria colocar um pano à venda nos olhos para não enxergar o que está diante dos olhos, é que, efetivamente, no caso de transferência de mercadoria, de bens, de mercadoria não, de bens, essa manifestação, tanto do STJ, já quanto do STF, só corroboram o que já deveriam os estados terem adotado a conduta em relação a esse diferencial, no que se refere à transferência de bens. Os estados vêm tentando, de uma forma ou de outra, continuar nessa cobrança, mas é uma cobrança que me parece que fadada, aliás, já fadou ao fracasso. Não tem como, desde muito tempo já, quando ainda na época da implementação do ICMS, quando nós não tínhamos nem lei complementar, tínhamos o convênio, o 6688, que regulamentava essas operações, eu já discutia essa problemática, porque aqui no estado do Ceará, o estado do Ceará chegou a um ponto de querer cobrar o diferencial de alíquota na transferência, na aquisição de bens, realizada até por órgãos públicos, uma coisa assim meio louca. Mas o Estado chegou a defender essa tese aqui, e eu me opunha, na época eu ainda estava na Secretaria da Fazenda, e eu me opunha a essa cobrança. Então, se uma empresa pública aqui estivesse comprando bens por seu ativo permanente, o Estado ficava exigindo um diferencial de alíquota. Nós até brincávamos. Então, quer dizer que se a própria Secretaria da Fazenda estiver adquirindo bens em outro Estado, para incorporar ao seu ativo, ela vai ter que pagar o diferencial de alíquota, havendo uma confusão entre o credor e o devedor. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, essa cobrança, ela está fadada ao fracasso mesmo. Parece que essa insistência, ela é sem sentido, né? O que nós fazemos só, e aí eu tentei deixar isso muito claro na primeira manifestação, é só no aspecto formal, que não houve declaração de inconstitucionalidade da nossa legislação, razão pela qual a cobrança deve continuar sendo realizada. Só isso. Mas quanto ao outro aspecto do diferencial de alíquotas, aliás, da substituição tributária parcial, que é o antecipado, não, essa aí a Procuradoria entende sim que há fundamento para essa cobrança, pelo menos pelo Estado do Ceará. Que não é o caso aqui. O caso aqui, na verdade, e eu entendo que o doutor Diógenes utilizou a questão da substituição tributária parcial ou antecipação tributária como forma de argumentar, de melhorar a argumentação, fortalecer a argumentação da inexistência de cobrança do denominado diferencial de alíquota na transferência de bens de uso e consumo. Eu acho que foi mais isso. Razão pela qual me parece até que nem seria aplicável ao caso aqui. O caso aqui é de que é devido o diferencial de alíquota na transferência de bens ou de uso ou consumo,
Eu entendo que não, mas sou obrigado a manifestar, né, que a nossa legislação não foi ainda declarada inconstitucional, razão pela qual permaneço no sentido de que formalmente a cobrança ainda é válida. É isso, doutor Pierre. É isso, doutor Jorge. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. É sempre bom ouvir a sustentação oral, como aqui nós tivemos a oportunidade de apreciar agora, e ouvir o doutor Matheus. Muito interessante. A questão aqui, eu entendo que é eminentemente processual. O direito em si já está posto, né? Quanto à questão da inconstitucionalidade, nós, Tribunal Administrativo, não podemos afastar a lei sob o argumento de inconstitucionalidade, salvo se houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quanto à questão de fato houve uma modulação dos efeitos, nós não temos como desfazer essa modulação. Quanto à questão da multa de natureza confiscatória também não. A questão aqui, se vai tocar eminentemente na questão da transferência de mercadorias entre matriz e filial, filial. Embora não haja uma declaração da lei do Ceará, foi feita uma declaração de inconstitucionalidade da cobrança entre transferências, matriz e filial, seja ela qualquer lei. O julgamento em sede de repercussão geral é de aplicação obrigatória pela administração. Ele vincula, no meu entendimento, tem natureza de ordem pública, podendo ser arguída a qualquer momento, inclusive de ofício, pelo julgador. Cabe até uma reclamação por descumprimento. E tem mais, o Supremo já decidiu que, em caso de repercussão geral, não há necessidade sequer da publicação do acordo para que ele seja seguido. Basta o anunciado do verbete, que já tem que ser seguido. Isso já foi discutido amplamente no Poder Judiciário. Então, eu não tenho dúvidas que, controlando a legalidade do ato administrativo, o lançamento ele é totalmente improcedência, confronta totalmente o julgamento em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Aqui, se nós mantivermos esse lançamento, nós traremos prejuízo para o Estado. Pode ser até de pequena monta, mas nós vamos trazer prejuízo. Vamos assoberbar a Procuradoria com trabalho, certo? Totalmente desnecessário, porque não há a menor possibilidade dessa tese ser vertida. Isso aí já vem de anos no STJ. O Supremo Tribunal agora veio só bater o martelo. Julgamento monocrático, nós já temos aí muitos, certo? Então, eu entendo que a repercussão geral, ela obriga a administração, nós somos obrigados a seguir. Então, dentro desse entendimento, não precisa haver maiores digressões quanto à matéria, dentro do julgamento de repercussão geral, certo? Inclusive já publicado com verbete, está claro que a lei estadual é inconstitucional, a cobrança é inconstitucional, não havendo a menor possibilidade dela prevalecer no âmbito judicial. Então, dentro deste entendimento, eu entendo pela improcedência da autuação, não em razão do julgamento de FAO, mas em razão do julgamento de agosto de 2020 do Supremo Tribunal Federal acerca da transferência entre matriz e filiais. É isso, doutor Matheus, é só isso. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William, doutor Saulo pediu a palavra. Pedi sim, senhor presidente. Eu gostaria de fazer aqui duas manifestações sobre esse assunto, uma de caráter organizacional e sistemático, né? Eu acho que as instâncias julgadoras e solucionadoras de conflito da sociedade, elas precisam se comunicar, certo? Eu acho que precisa haver uma comunicação aí entre a instância administrativa e a instância judicial, como um todo, e as demais instâncias que tratam de conflitos entre as pessoas, sejam elas pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, certo? Por que eu estou dizendo isso, senhor presidente e demais conselheiros? É importante que a gente tenha em mente que, se a gente julgar de uma forma
em desacordo com o Supremo Tribunal Federal, o problema, o litígio permanecerá dentro do Estado como um todo, né? A parte irá para o Judiciário e haverá uma sobrecarga de trabalho dentro do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Ou seja, a lide não será resolvida definitivamente, o que sistematicamente não é o que se deseja, né? A gente precisa compreender essas instâncias de modo harmônico. Então, isso, no julgamento contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida e verbete publicado, iria desorganizar, no meu entendimento, com devido respeito aos demais colegas, todo o sistema de solucionação, todo o sistema de resolução dos conflitos existentes pelo Estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o doutor Carlos Pierre falou que geraria um pequeno prejuízo para o Estado do Ceará. Eu só faço uma pequena observação. Eu acho que não é um pequeno prejuízo, doutor Pierre. Eu acho que é um grande prejuízo financeiro, direto, porque a gente esqueceu aí de falar das verbas referentes aos ônus da sucumbência, né? Honorários advocatícios. Aqui não existe honorários advocatícios de sucumbência dentro da instância administrativa. Mas, a partir do momento em que toda essa matéria for à discussão dentro do judiciário, o judiciário vai ter a obrigação de fixar ônus de sucumbência. E, hoje em dia, ainda que haja aí uma divergência entre os tribunais quanto à aplicação do artigo 85, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil, existe uma delimitação, inclusive, de valores, evitando aí a aplicação do antigo 22, parágrafo 4º, né, que era a fixação de honorários por equidade. E hoje em dia é o parágrafo 8º do artigo 85. Então, se você for levar para o judiciário e for seguir aquela tabela, a gente vai aí chegar a valores estratosféricos em relação ao ônus da sucumbência. Então, meu entendimento, com devido respeito aos demais colegas, eu acho que não é harmônico nem sistemático insistir numa tese que vai cair, vai ser levada ao judiciário e acarretará prejuízos diretos aos cofres públicos relacionados com os ônus da sucumbência. Então, é apenas essa manifestação que eu gostaria de tecer, senhor presidente. Obrigado, doutor Saulo. Doutor William Falcão pediu a palavra. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, geralmente quando eu termino o recurso, né, quando eu tento ser o primeiro a falar, né, depois do procurador, depois do advogado, mas hoje não consegui. Porque no relato, a questão tratada no processo é diferencial de alíquota. E a tese levantada pela parte, a principal é que não há incidência do ICMS, porque são operações entre estabelecimentos do mesmo titular. E era justamente isso que eu ia falar. Na verdade, não são somente transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Há recebimento de mercadoria de pessoas jurídicas diferentes. O CD, juntado aos autos, mostra que a maioria da mercadoria são mais de 50 notas fiscais. A maioria das mercadorias são telefones, acho que é para distribuir entre os vendedores, né, os distribuidores, não sei. A JBS de São Paulo mandando para a JBS aqui do Ceará, do Maracanaú. Mas há outras empresas remetendo também mercadorias. Não é só a JBS. E essa informação que inclusive o doutor Pierre já falou, inclusive, da improcedência, mas no auto de infração, mesmo se for vencida a tese, não seria improcedência, né? Tinha que retirar, tinha que fazer o levantamento. São muitas notas. Eu disse 50, mas eu acho que são mais de 60. Pronto. E as outras mercadorias de outras empresas, são etiquetas, são... O próprio relatório diz qual é a mercadoria. Só chamei a atenção que da JBS a maioria é carregador, né, aparelho celular, bateria, essas coisas. Mas há bastante notas fiscais de outros contribuintes. Então, não podemos nos vincular, nos restringir a questão de olhar tão somente essa. Tá certo que a parte do pede a improcedência, porque seria todas as operações de transferência do mesmo titular, e não são. Uma parte. Inclusive, seria o caso de mandar fazer uma separação, olhar realmente a nota, se corresponde àquela mercadoria a uso, consumo, né? Aliás, não precisaria, não, só separar as mercadorias.
Quanto ao mérito, senhor presidente, assim, o que eu vejo é que tem a Lei Complementar 87/96, que trata sobre essa questão, tem a nossa Lei 2670, que trata sobre essa questão, né? E tem a nossa lei do CONAT, diz que eu, como julgador administrativo, não posso, né, declarar nenhuma dispositivo da nossa lei inconstitucional, né, inconstitucional, sem que essa lei tenha sido declarada inconstitucional pelo STF. E é isso que eu não alcancei. Essa nossa lei, a Lei Complementar 87/96, parágrafo 12, a nossa Lei 12.670/96, eu não entendi. O doutor Pierre pode me ajudar? Foi declarado inconstitucional? Porque, se não foi, eu, como julgador administrativo, eu tenho que seguir a nossa lei. Doutor William, travou o seu som e imagem. Estava te mandando uma mensagem agora aqui. Se desligar a imagem, talvez restabeleça. O doutor Pierre queria falar? Sim, senhor presidente. Doutor William, já acabou? Nós perdemos agora um pouco o sinal aqui, talvez restabelecer. Eu nunca vi um nome tão bem colocado como esse William Falcão, porque realmente o conselheiro William é um falcão, ele paira em cima e tudo observa, né? É um excelente observador, né? Vai de falcão para águia, né, presidente? Bom, diante dessas observações do doutor William, agora, presidente, se o doutor William não estiver presente, então, ele saiu da sala, não adianta eu ficar ponderando. Não, ok, vamos aguardar. Vai restabelecer, né? Eu vou aguardar para dar continuidade. Por favor. Doutora Helena, eu também vou ter que ausentar um minuto para ajustar aqui. Ele está me ligando agora, doutor William. Faltou energia na região da casa dele, está tentando restabelecer pelo sinal do celular. Então, eu queria, enquanto isso, aguardar, a doutora Helena fica presidindo, também vou me ausentar um minuto aqui também por uma questão técnica. Vamos aguardar o doutor William? O senhor quer se pronunciar mesmo assim, não aguardar, né? Eu acho melhor aguardar o doutor William, porque, inclusive, ele quer falar, a dúvida dele é muito pertinente, a respeito da declaração de constitucionalidade da nossa lei específica, né? Ok. O doutor Matheus também está em sala, eu estou notando a imagem, está muito parada a imagem dele. Estou aqui, grande. Certo. Desculpe. Mas me permita fazer algumas considerações em relação ao que o William acabou de falar. Quanto à declaração de inconstitucionalidade, realmente, sendo repercussão geral, não há o que fazer, é só dar cumprimento, não tem o que fazer. Não tem. O que nós temos aí em relação à questão suscitada pelo William, conselheiro William, é que ele diz, olha, não só tem transferência, não. Nessas operações, nós identificamos também, e ele disse que o fez, operações entre estabelecimentos diferentes, ainda que pertençam ao mesmo grupo, JBS, mas são estabelecimentos pertencentes a pessoas jurídicas distintas. Se é assim, então a parte desse ICMS, ele é devido. Então, o que seria razoável e o que seria, aliás, prudente remeter o processo para a perícia, a fim de que fosse feita essa separação. Em relação àquela parcela de transferência entre estabelecimento mesmo titular, realmente a insistência, a Procuradoria de forma muito reticente, mas a insistência nessa cobrança é absurda, né? Ainda que seja por uma questão formal.
Mas em relação a essa outra cobrança, me parece que o caso seria sim de remeter o processo para a diligência a fim de que fosse feita essa separação. E aí, quando retornasse, então, seria excluído essas operações de transferência. Não tem caminho a ser seguido nessa operação de transferência pelo Estado. Aliás, só tem um caminho, é o Estado parar de cobrar. O Estado não pode mais cobrar isso. A não ser que haja uma modificação na Constituição, ou talvez em lei complementar, acho que nem isso é possível. Mas o fato é que, em relação a essas cobranças, a insistência do Estado é irrazoável, é imprudente, é absurdo. Mas quanto a entre estabelecimentos titulares diferentes, a Procuradoria entende que o caso sugere. Doutora Helena, a Procuradoria sugere que está conduzindo os trabalhos, doutor Manuel Marcelo retornou, que seja feita, então, a diligência a fim de que seja separada essas operações. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Helena, agradeço. Doutor William, já restabeleceu o contato? Doutor William? Apenas a confirmação da presença dele, né? Temos aqui esse problema técnico e o doutor Pierre vai conceder a palavra. Bom, presidente, o doutor Matheus já pulou lá na frente, né? O que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal é a inconstitucionalidade da cobrança desse ICMS, seja ele de que lei for. Doutor Pierre, não conseguimos ouvi-lo. Não consegue me escutar ou não consegue me ver? Eu estou vendo bem todo mundo. Eu estou escutando também muito bem. Acho que o problema é a internet do doutor Manuel Marcelo. Também eu ouço perfeitamente. É a internet lá da presidência que está com problema. O presidente caiu, voltou a presidenta. Vamos lá. Olha o doutor William. Pronto. Voltei. Posso continuar? Estou no celular. Eu desliguei aqui a câmera, doutor Pierre. Pronto. E se eu puder retornar, e aí eu acho que melhorou. Esse problema há uma alteração aqui no sinal, mas acho que é possível se continuar. Doutor Pierre. Bom, eu não sei se o doutor William acompanhou a manifestação do doutor Matheus, ele fez uma proposta de diligência para separar o que é transferência entre matriz e filiais e o que é de outras pessoas jurídicas, né? Doutor William, como sempre, eu vou aqui reforçar novamente o que eu disse antes, um nome muito bem colocado, William Falcão, né, doutor? Sempre observando, ele paira acima e percebe aquelas peculiaridades que nós não tínhamos percebido. Olha o processo com muita cuidado. Parabéns. Dentro da manifestação do doutor William, logicamente que eu não posso dizer que o auto é de improcedente, não é? Se existe transferência de jurídicas, né, não pertencente ao meu poder. Agora, só um momento, viu? Como o doutor Matheus já afirmou, não me resta mais muita coisa. A declaração do Supremo Tribunal Federal é que é inconstitucional a cobrança de ICMS entre empresas da mesma personalidade jurídica, no caso, empresas não do mesmo grupo, mas entre a mesma empresa, matriz e filial. Então, declarada essa constitucionalidade, qualquer lei que assim fizer é inconstitucional. Não tem para onde fugir disso aí. É dentro desse aspecto. Então, nós não quebramos nosso regimento quando nós afastamos essa cobrança de ICMS, certo? Então, muito bem colocado as palavras do doutor Matheus, eu me inclinaria para dar parcial procedência para excluir da basical apenas aquelas transferências entre matriz e filial. Se não há possibilidade que nós tomemos conhecimento de imediato de quais são, que seja encaminhada a perícia para fazer essa distinção. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Falcão. Pronto, senhor presidente. Eu ouvi no celular, a energia chegou, eu reativei aqui o notebook. O doutor Matheus falando, né? E eu, por prudência, que se eu for julgar hoje, a decisão minha vai ser diferente,
por prudência, mandar separar, eu acho que não vai atrapalhar nada, porque a tese é que as operações são de não incidência do ICMS. E eu estou observando que os emitentes das notas fiscais não foi apenas a JBS, há outros contribuintes que emitiram essas notas fiscais cujo diferencial de alíquota está sendo reclamado. Então, fazer primeiro essa separação, não sei quantas, são muitas notas, eu não contei, mas talvez umas 60 para lá. Mandar fazer essa separação das notas. Feito isso, o processo retornando, aí nós teríamos de um cálculo efetivamente feito por um perito, né? Claro que eu não poderia fazer esse cálculo, mas eu acho que o julgador não deve fazer esse tipo de cálculo, mas é possível fazer. Aí nós decidiríamos, quem entendesse que não, que aplique-se a lei complementar 8796, a 2670, que tem que cobrar, inclusive, do ICMS das operações entre o próprio contribuinte, né, então, pessoa jurídica, não haveria prejuízo nenhum, tem lá os valores originais, e teria os valores em separação do que é da empresa e do que não é da empresa, não haveria prejuízo. Se for decidido que não, então já está feito aqui o cálculo, você julgaria apenas das empresas que não são do mesmo grupo, não é a mesma pessoa jurídica. Então, no momento, eu me sinto mais seguro pedindo para fazer isso e para quando voltar a se manifestar com mais segurança quanto a essa questão, e eu vou analisar essa questão, que agora não. Já analisei questões desse tipo, mas quando a decisão é do STJ apenas, que aí tem a 48 da 15.614 que não permite. Ainda tem a questão essa 48, parágrafo 2º, né? Nós já passamos por isso. Mas agora tem aí o STF na questão, eu me sinto mais à vontade de fazer essa análise mais aprofundada. Então, para o processo não ficar estanque, mandar para a perícia para fazer essa separação do que é operação de empresa do mesmo grupo, né, caso a JBS para a JBS, e empresas que não são do mesmo grupo, para achar a base de cálculo de cada um. Ok, doutor William. Doutor Saulo, está inscrito? Sua mão está com um sinal levantado aqui. Eu esqueci de abaixar. Ok. Mais algum conselheiro? Doutor Diógenes Teófilo queria se pronunciar, não, doutor Diógenes? Isso, me permita, senhor presidente, somente uma questão de fato concernente à apreciação do caso. Aprecio a prudência do conselheiro Falcão, os argumentos muito bem expostos pela douta Procuradoria. No entanto, não poderia deixar de acrescer para contribuir com a síntese que eu, pessoalmente, tive a oportunidade de acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal e foram julgadas as leis estaduais. E a regra de modulação de efeitos abarcou todas as leis estaduais que tenderiam a replicar os dispositivos do Convênio 93 de 2015. E, a látere deste argumento, eu ofertaria a questão que, de um lado, se as operações dentro do mesmo grupo estão contempladas pelo julgamento paradigmático e o conselheiro Falcão, o conselheiro Pierre concordam com essa perspectiva, como já manifestaram, em relação às operações externas, o próprio julgamento da ADI com o recurso extraordinário com repercussão geral dá conta disso também. Então, me permitam usar uma expressão do meu querido Pernambuco: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para um lado, nós temos o julgamento das operações internas, e do outro lado, nós temos o recente julgamento da ADI com recurso extraordinário com repercussão geral. Então, se o objeto da lide efetivamente é o diferencial de alíquotas de ICMS, efetivamente, independentemente do grau do estado de positivação ou da situação na qual se encontra o processo, e sendo a processualidade excepcionada da modulação de efeitos, não pode subsistir a exação. Não pode, nem para um lado, nem para o outro. E aí eu não poderia deixar de ofertar a síntese dos senhores e das senhoras, este elemento de fato que veio à tona por ocasião do julgamento conjunto ao qual acabo de me referir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Diógenes. Bom,
tivemos a discussão, agora a participação do Saulo, quer falar? Pronto, só fazer um acréscimo aqui, concordando com o doutor Diógenes, de fato, eu acho que dentro das manifestações processuais, a gente, considerando a celeridade, né, que é um princípio constitucional, artigo 5º, inciso 75 da Constituição, a gente se vê aí pautado com a adoção de atos processuais que possam resultar em algum processo, né? Então, diante do cenário jurídico que se põe, eu acho que essa manifestação de remessa do feito para a perícia, ela não vai surtir qualquer resultado prático para o processo. Eu não vejo um resultado prático aí nessa remessa dos autos para a perícia, né? Assim, se fosse me manifestar, eu acho que o entendimento mais coerente com a harmonia das instâncias que solucionam o conflito e com o Supremo Tribunal Federal seria a improcedência mesmo do feito de cara, né? Só questão de ordem, doutor Matheus Viana, com a palavra. O microfone está desligado, doutor Matheus. Sem microfone, doutor Matheus. As considerações apontadas pelo doutor Diógenes estão corretas em relação à cobrança do diferencial de alíquota quando destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS. Aquele diferencial que foi previsto na lei complementar, ou na emenda constitucional 87, aquele diferencial de alíquota relativo às operações entre estabelecimentos do ICMS, entre contribuintes do ICMS, esse não foi julgado. Porque, veja, essa cobrança já foi prevista por ocasião da edição da Lei Complementar 87/96, a cobrança do diferencial de alíquota quando as mercadorias eram destinadas a contribuinte do ICMS. Então, nas remessas interestaduais, nas vendas interestaduais, entre estabelecimentos titulares diferentes, aí também já esclareço, né? Destinada a uso, consumo ativo permanente, essa cobrança, ela está prevista na Lei Complementar 87, porque quando a Lei Complementar 87 foi editada, já havia a previsão dessa cobrança na Constituição Federal. Então, daí a data máxima vênia, mas no caso específico dessas operações que foram apontadas pelo Dr. William, ou seja, entre estabelecimento de titulares diferentes, quando destinado a uso ou consumo ou ativo permanente, nesse caso, o diferencial de alíquota é devido, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal alcança só aquelas situações. É claro que o doutor Diógenes está utilizando do argumento da não incidência na transferência entre estabelecimento mesmo titular e da inexistência de lei complementar para prever a cobrança do diferencial de alíquota, alcançando, inclusive, as leis estaduais. Concordo inteiramente, mas no caso específico das operações realizadas com fundamento na lei, na emenda constitucional 87, que não foi alcançada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, as operações anteriores, que as operações, repito, realizadas entre estabelecimentos diferentes. Então, por tal razão, me parece que continua sendo razoável e prudente, sim, a remessa para que seja feita essa separação, a remessa à perícia, à diligência. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Helena pediu a palavra. Ok, porque está com a mãozinha levantada. Bom, essa questão da perícia, vamos colocar em votação, os senhores decidem. Doutor William Falcão, como vota com relação... Não há nenhuma preliminar de nulidade, né? Não. Então, vamos à questão da perícia. Doutor William, como vota? Como eu manifestei, senhor presidente, para remeter para a perícia para fazer a separação. Inclusive, não só a separação, averiguar se os cálculos feitos pela autoridade fiscal lançadora estão efetivamente corretos. Ok. Doutora Helena, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Mônica? Com o relator, presidente. Doutor Pedro? Acompanho também, presidente, o relator. Doutor Saulo? Favorável ou não à perícia? Bem, eu serei favorável, mas eu vou consignar em ata aí a minha
manifestação que eu fiz, né, no sentido que seria contrário por uma questão de racionalidade da justiça e também das instâncias contenciosas administrativas. Ok, doutor Saulo. Doutor Pierre, como vota? Com o relator, senhor presidente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, decide converter o curso do processo em realização de perícia, né, para verificar as operações de transferências realizadas entre a matriz, né, e a filial, e as operações de terceiros, conforme despacho a ser elaborado pelo doutor William Falcão, relator do processo. Agradeço a participação Senhor do doutor presidente, Jorge. Pois não, doutor William. eu entendi dizer que Foi foi maioria. Doutor Sim, Saulo. doutor Saulo foi contrário. Aliás, ele foi favorável, doutor Saulo? Eu fiquei na dúvida. Eu fui favorável e pedi para consignar em ata de manifestação. Fui favorável pelo princípio da colegialidade. Ok, desculpa. Então, por decisão unânime, e aí o doutor Saulo fará referência, encaminhar para Evaneide constar em ata as suas considerações. Então, decisão unânime com essa ressalva, essas observações pelo doutor Saulo. Agradeço ao doutor Diógenes pela participação e até uma outra oportunidade. Senhores, assuntos gerais, mais algum ponto a ser acrescentado? Presidente, foram homologadas as resoluções enviadas? Foi lido no começo, eu não me lembro do que estava. Não, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã, até em função do adiantado da hora. Eu pediria só aos senhores que amanhã já vou fazer a convocação para a 18ª sessão ordinária, no dia 6 de abril, em que nós temos Transnordestina Logística S.A., são 2 processos. O primeiro processo, 6074-2017, auto-infração 2017-174, da relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre. Esse processo foi publicado em 9 de outubro de 2020. Tem aqui a participação do doutor Nelson Bruno Vasco Valença, sustentação oral. Processo 6075, auto de infração 2017-1782, também da Transnordestina Logística, relatoria do doutor Saulo Gonçalves Santos. Processo da loja Ené, Sociedade Anônima, doutor Pedro Jorge Medeiros, processo 4518, auto de infração 2017-09024. E Metal Leste, processo 4240, auto de infração 2017-07511, relatoria do Dr. Carlos César Quadros PR. Então, já faço a convocação para a sessão de amanhã, às 8h30. Assunto geral, mais algum assunto a ser tratado. As resoluções, elas incluiremos amanhã de manhã, viu, Evaneide? Até virtude adiantada da hora, e também eu tenho um compromisso agora às 13h30, 14h. Encerramos. Um bom dia a todos e até amanhã.